Eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar início então à leitura do livro La Comunità che Viene, Ontologia da Potência, um texto de Raul Antelo, que é um comentário sobre o livro de George Agamben, do mesmo nome, A Comunidade que Vem. Esse texto está no livro chamado O Comum e a Experiência da Linguagem, de 2007, que é um livro que trata, entre outros títulos e termos, sobre filosofia política contemporânea, assim como é o trabalho de Giorgio Agamben, professor, escritor, filósofo italiano, nasceu em Roma, vivo ainda, e que tem uma diversidade de obras publicadas na sua carreira, algumas delas publicadas aqui no Brasil, facilmente encontráveis, uma vasta obra sobre o pensamento político, da filosofia política, sobre noções de subjetividade e comunidade, entre outros. Bom, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo. Tem outras leituras que possam vir lhe interessar sobre teatralidades, filosofia, estética, leitura propriamente, tem umas obras de literatura e também umas peças de teatro, e leremos outras também. Então, quem sabe alguma coisa possa vir a lhe interessar para sua pesquisa ou para o seu deleite. Então, sem mais, vamos à leitura do texto, tá bom? Peçam que curtam esse vídeo, curtam o canal, se inscrevam, e também aqui abaixo na descrição depois eu vou deixar o link para quem quiser ler esse texto aí no tempo que queira. E quem estiver ocupado, quiser ficar ouvindo a leitura, é só ligar aqui o YouTube e aumentar o som. Então vamos nessa para a leitura de La Comunità che Viene, Ontologia da Potência, de Raul Antelo. Beleza? 3, 2, 1. La Comunità che Viene, Ontologia da Potência. George Agamben definiu seu livro de 1990 como uma reflexão sobre as relações entre essência e existência, entre quid est e quod est, suscitada, segundo o autor, pela nona seção de O Ser e o Tempo, sobre a negatividade, bem como pela proposição 644 do Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, que diz o seguinte: o que é místico não é como o mundo é, mas que ele seja. Seria, portanto, uma reflexão sobre o irreparável, isto é, não sobre a sacralidade do mundo, mas sobre sua incontornável condição profana. Na tentativa de uma leitura, não enveredarei, porém, por um estudo de fontes. Isso pressuporia uma origem sagrada do livro, nada mais alheio a seu espírito. Prefiro começar profanamente pelo nome, pelo título. Vou espirrar. Perdão. O exemplo, aquilo que foge à antinomia do particular e do universal. O singular absoluto, o que se mostra de lado, o paradigma. Então, la comunità não quer dizer a comunidade, muito menos o comunismo, o comunitarismo. Que viene não quer dizer futura, quer dizer inoperante e decreativa, quer dizer impolítica, um termo de Roberto Espósito, que está sempre chegando no meio de uma coletividade, e é justamente porque nunca acaba de chegar que ela resiste ao coletivo e até mesmo ao indivíduo. Chega ao limite, mais ainda, ela é o limite que se delimita. Thomas Cornwall associa este livro de Agamben à análise que Antonin Artaud fez da pintura de Balthus. Não interessavam a Artaud essas cenas de rua tanto pelo aspecto inacabado ou fetal das formas, um pouco à la Salvador Dalí, que facilmente permitiriam extrair delas uma leitura imprevista ou fantástica da vida moderna. Ao contrário, antirreal, a linguagem de Balthus tinha sentido para Artaud somente quando inserida em contexto. Aí passava a brilhar seu efeito de trompe-l'œil, aquele efeito de engano-olhar, né, que tem nas pinturas da Renascença, por exemplo, no teto da Capela Sistina, que tem aquela noção de perspectiva, aquela ilusão de perspectiva. Aquele é um efeito trompe-l'œil, por exemplo. É isso que Artaud vê na pintura de Balthus, é o que o Antelo está comentando. Ao contrário, antirreal, a linguagem de Balthus tinha sentido para Artaud somente quando inserida em contexto. Aí passava a brilhar seu efeito de trompe-l'œil, quando essa linguagem fisga no real, no esclarecimento artificial da tela, o sentido secreto, congelado, detido dessa vida, que no entanto flui na rua. Mais ainda, Artaud diz, em ensaio posterior, que Balthus faz uma mise à nu da vida banal.
Ora, é nesse sentido que caberia falar do livro de Agamben como de uma decreatio, um trompe-l'œil, uma mise à nu da vida disciplinada, comunitária. Baltas, ou melhor, seu intérprete Artaud, bem como Agamben, segundo Wall, teriam assim captado a impureza ideal da arte, entendida como processo imanente de sua purificação. De tal maneira que, partindo de uma forma contingente e eventual, a ontologia da potência que todos de algum modo perseguem visa a formalização secundária de uma vida, de uma forma ou potência captada como informe. Aliás, essa estratégia, que define nos fatos uma comunidade não comunitária, aproxima Agamben de dois outros pensadores franceses. Blanchot, que concebeu a comunidade inconfessável, e Jean-Luc Nancy, que a viu désœuvrée. Detenho-me a princípio em Nancy. Diria para início de conversa que o désœuvrement, a inoperância, a improdutividade, coincide curiosamente com a disseminação, se levarmos em conta, segundo Barthes, a disseminação, a passagem da obra ao texto, ou seja, do orgânico ao inorgânico, do humano ao inumano. A seguir, seria bom lembrar que, para Nancy, a lógica do com é a lógica da singularidade, daquilo que não pertence nem ao puro interior nem ao puro exterior. É uma lógica do confim, algo que está entre os dois, situado entre tantos outros, que pertence a todos e a ninguém, sem entretanto pertencer a si mesmo. Não há por isso ser comum, não há identidade, mas ser em comum, ser em contato, compartilhado. Ele separa aqui a palavra compartilhado. O ser é o em, e esse em remete ao com da comunidade. Não se trata de perseguir o ego sum, mas de atingir o ego cum. Seria bom ainda não perdermos de vista que Nancy sente-se atraído pelo conceito agambeniano de forma de vida e coincide, de resto, com o filósofo italiano, para o qual, se comunicação houver na linguagem, ela não é a rigor comunicação de algo comum, mas de uma comunicabilidade. Comunidade é, em suma, contato, mas não apenas discursivo. É contato não efetivo, porém potencial. É por isso então que devemos entender a noção de comunidade de Agamben como um conceito entrelaçado ao de soberania, como aliás o próprio Jean-Luc Nancy deixa claro em Le Sens du Monde, o senso do mundo. Citação então de Nancy, do seu livro. Diz Jean-Luc Nancy: comunidade e soberania encontram-se assim no cruzamento dos caminhos, que é também a encruzilhada de toda a política ou de todas as políticas do Ocidente. Se considerarmos que a forma império é somente o estado mais manifesto da combinação de duas determinações heterogêneas, uma cidadania e uma subjetividade apoiadas uma contra a outra. Sem dúvida, esses dois termos, soberania e comunidade, nessa posição crucial, são um emblema da aposta ocidental do sentido entre a interioridade apropriadora e a exterioridade inapropriável. Com efeito, ou bem a comunidade é a partilha do espaçamento mesmo a partir do qual existem as singularidades, e essa partilha, como tal, não se deixa ser apropriada, ela mesma é a origem ou um princípio enquanto espaçamento. Ou então a comunidade é a interioridade, ou então a comunidade é a interioridade na qual a partilha se apropria de sua negatividade, tornando-se sujeito que funda e que subsume nele a partilha, dotando-a assim de uma substância própria. Em consequência, ou a soberania é somente a circunscrição empírico-transcendental, ou melhor, aleatória, necessária, que define que a lei de tal cidade é, para esta cidade, le nec plus ultra de sua civilidade,
O ponto primeiro e último de sua instituição e de sua decisão, ou então, esse nec plus ultra, se apropria da negatividade que o constitui e se apresenta como a substância autoengendrada da supremacia que ele enuncia. Em outros termos, a soberania e a comunidade podem ser o simples traçado de um domínio de jurisdição partilhado, ou então elas podem se identificar como o sujeito de uma legitimidade fundadora. No primeiro caso, soberania e comunidade tendem a não ser nada. Para retomar outra vez a fórmula que Georges Bataille pensou exaustivamente, a soberania não é nada, elas são o ser da res pública, enquanto o nada de próprio absoluto. No segundo caso, elas não são apenas qualquer coisa, elas são a res cogitans, de um sujeito que opera pessoalmente a autotelia de sua substância. Seja essa pessoa um povo, um chefe, pátria, classe ou indivíduo, mas sempre uma consciência ou um espírito. Citação, então, de Jean-Luc Nancy. Vamos ver a nota. Nancy, Le Sens du Monde. Página 168, 169, é só isso que diz. Muito bem. Retomando, então, com o comentário de Antelo. Em outras palavras, mais do que ligada a alguma materialidade metafísica, a comunidade de que se trata é uma comunidade negativa, sem resto, adialética. Jacques Derrida não gostava nem um pouco do conceito de comunidade, que lhe evocava perigosamente a ideia do comum, do como um. Nota número 7. Vamos ler essa nota, que é interessante. Pergunta-se então Derrida se essa comunidade quer ser inconfessável ou mesmo inoperante. Por que chamá-la ainda de comunidade? Se sempre hesitei diante desta palavra, é que muito frequentemente ela nos ressoa o comum, o como um. Mas não tenho objeções, sei bem que a ruptura em si não basta, que a disparidade, o dissenso não são suficientes para responder à justiça. É também evidente que a justiça, o messiânico, a relação com o outro não podem ser identificados com a anticomunidade. Mas quando Blanchot, por exemplo, afirma ao mesmo tempo que a comunidade é inconfessável e que a relação com o outro deve se dar como interrupção, trata-se então de uma comunidade que dá direito à interrupção. A palavra comunidade me incomoda somente em certas conotações que frequentemente assumiu, também no comunismo, no sentido em que Blanchot define em certos textos de Amitié ou de Entretien infini. É um comunismo no qual o comum é tudo menos que comum na ordem da subjetividade. E nem ao menos da intersubjetividade enquanto relação, mesmo que, apesar da paradoxal, entre presenças. O que recém propomos corresponde a um certo modo de interrogar a comunidade e a intersubjetividade no sentido clássico. Jacques Derrida e Ferraris em Il gusto del segreto. Molto bene. Continuando então, vamos retomar. Em outras palavras, mais do que ligada a alguma materialidade metafísica, a comunidade de que se trata é uma comunidade negativa, sem resto, adialética. Derrida não gostava nem um pouco do conceito de comunidade, como acabamos de ver, que lhe evocava perigosamente a ideia do comum, do como um. Creio que, por essa e outras razões, esse modelo inoperante de comunidade que se impõe à revelia do sujeito escolhe, no caso de todos esses pensadores, a figura de Bartleby como seu emblema, porque nele cifra justamente o direito de não resposta como soberania extrema. Nota número 8. Aqui. Ainda, nota número 8. Ainda nesse diálogo com Maurizio Ferraris, Derrida assinala que o paradoxo lacerante está no fato de que a democracia, em particular na forma que gostaria de dar à liberdade de expressão, de imprensa, de opinião, garantiria o direito de resposta. Mas é uma experiência
cotidiana que não o garante, que o garante cada vez menos, com o progressivo desenvolvimento da mídia, com o qual não se tem outra coisa que uma comunicação unilateral. Embora a lei, em particular na França, assegure um direito de resposta, se sabe que nunca é tecnicamente garantido, e até que o direito de resposta não seja completamente garantido, também a democracia não será garantida, nem o será nunca. Não será nunca aquilo que deve ser. De fato, não será nunca. Eis uma fase do problema: a falta do direito de resposta na democracia. Se a democracia fica sempre a vir, é porque o direito de resposta, que não é um direito infinito, não será nunca plenamente garantido. Não quer dizer nada demonstrá-lo. Inversamente, o mesmo conceito de democracia está baseado sobre a responsabilidade do sujeito, isto é, sobre o dever. Cadê? Sobre o dever de responder. E então, sobre o seu direito de não resposta. Na democracia, se te perguntam o nome, deves responder. O espaço público é um espaço no qual o sujeito é interpelado e deve responder. Quem, chamado a testemunhar, a votar, a exibir sua identidade, dissesse "não respondo", poderia acabar na prisão. Embora a democracia devesse garantir ao mesmo tempo o direito de responder e não responder, não garante nenhum nem outro. Um dos meus paradigmas literários preferidos é Bartleby the Scrivener, que nem responde e nem não responde quando diz I would prefer not to. Não diz não. Não diz sim. Diz preferiria não. Haveria muito a dizer sobre este belíssimo texto de Herman Melville e também sobre Dickens. Há, em parte, algo semelhante. Trata-se de uma relação com o outro, na qual eu não digo nem sim nem não. Digo que quero ter a liberdade não de rebelar-me, devo revoltar-me. Digo quero ter a liberdade não de rebelar-me, de revoltar-me ou de refutar, mas de não responder, firmando enunciados que não dizem nem sim nem não. Um nem sim nem não, que não é simplesmente uma dupla negação ou uma dialética. I would prefer not to. Haveria tanto a dizer sobre a ligação desta figura à morte. É uma indicação sobre o problema da não resposta como questão política fundamental. Derrida, Ferraris, Il gusto dal segreto, novamente. Muito bem. Retomando, então, a leitura de Antelo, aqui, após citar Bartleby como seu emblema da noção de comunidade que se impõe, porque nele cifra justamente o direito de não resposta como soberania extrema. Seria importante, assim, tratar a gênese desse motivo no pensamento de Agamben. Devemos, então, retroagir aos anos 80 do século XX. Já no livro Ideia da Prosa, de Agamben, temos uma primeira reflexão sobre o estudo, a noção de estudo associada à figura de Bartleby. Mas logo em seguida, em 1986, Agamben compõe quatro glosse a Kafka, divulgadas pela Revista de Estética de Torino, cujo diretor era Gianni Vattimo, que expandem a hipótese inicial. Essas quatro glosas, 1. Sulla morte apparente, 2. Nella colonia penale, 3. Sulla gravità, 4. Studenti, são uma protoversão do que leremos em 93 no volume que Agamben publica em parceria com Deleuze, Bartleby, La Formula della Creazione. Teses que logo a seguir serão desenvolvidas ainda em La Comunità che Viene, de 2001. É, de fato, em seu fragmento sobre ideia do estudo, ou nas quatro glossas a Kafka, que Agamben começa a abordar o problema da potência passiva.
Diz Agamben em Ideia do Estudo, e por sinal retoma essa mesma observação na quarta glosa, estudantes, que existem duas formas de potência. Uma é potência passiva, passività, passione pura e virtualmente infinita. Ao passo que a outra é potência ativa, tensione inarrestabile al compimento, urgenza verso lato. Nessa sua infinitude, a potência passiva está ligada consequentemente a uma tensão messiânica, ao estudo, mas também ao estúpido, noções que ele faz recuar a uma observação aristotélica, a de comparar o estudo com a atitude de Sara. Sara, que estéril, empurra Abraham a copular com sua escrava Hagar, com o estudo, para poder gerar, dar à luz. Mas, tendo parido, o estudo é devolvido a Sara, que se torna a patroa, a proprietária dele. Aspas, parênteses. Por isso Filão compara a sabedoria realizada a Sara, que sendo estéril, empurra Abraão a unir-se com sua serva Hagar, ou seja, ao estudo, para poder gerar. Porém, uma vez prenho, o estudo é devolvido às mãos de Sara, que é a sua proprietária. Fecha aspas, fim do parênteses. Por esse motivo, Platão usa o verbo spondatio, dedicar-se, respeitar, associando-o também ao estudo, para indicar o objeto da paixão. A potência passiva é, portanto, estéril e triste, daí que se poderia falar até de a tristeza do estudioso. Nada é mais amargo que uma prolongada permanência na potência, porque a potência passiva é infinita por definição. O fim do estudo é inatingível e inalcançável, o que faz a obra ser tão somente um fragmento ou citação. Ele coincide assim com a morte, momento em que aquilo que parecia acabado mostra-se finalmente um simples estudo, um esboço. A propósito, em uma palestra de 1937, chamada Sobre a Estupidez, Robert Musil, autor do livro O Homem Sem Qualidades, que gerou uma adaptação para teatro. Bom, a propósito, em uma palestra de 1937 sobre a estupidez, Robert Musil dizia que, normalmente, considera-se inteligente alguém que se dispõe a falar da estupidez, mas julga-se também que aquele que faz questão de parecer inteligente é um perfeito estúpido. Daí que essa prudência pessimista, sintonizada com a premissa de que ars erst celare artem, relembra o escritor austríaco o paradoxo complementar, o do mais fraco, que, por ser o mais sábio, tenta evitar a exibição de sua sabedoria. Quem está no poder, diz Musil, irrita-se menos quando os mais fracos não podem do que quando eles não querem. Portanto, ser estúpido para mostrar-se inteligente, atitude via de regra interpretada como estúpida, acaba por reduzir o homem ao desespero, ou seja, a um estado de fragilidade. Por isso, para Agamben, a melhor encarnação do estudo estúpido na cultura ocidental não é nenhuma figura de gabinete, nem o grande filólogo, nem o sábio erudito, mas o estudante desarvorado das narrativas de Kafka ou Walser. Aliás, referindo-se a Walser, não sei, Agamben qualificou sua prosa de maniere del nulla, ficções manierísticas, de extração circense e nihilista, pantomimas cósmicas, como Murilo Mendes chamaria as ficções de Borges, que prenunciam Il voyou des ouvriers de Queneau e de Kojève, um ser que está com os homens, mas ao qual falta a forma da relação, e que assim constitui a herança propriamente política de Walser, a arte contemporânea. Nota número 10.
que diz Agamben, maniera del nulla, deva Roberto Vecchi a obtenção de uma cópia. Teve uma nota antes, número 9, ali, sobre a noção do estudo, que diz o seguinte, vamos aproveitar. O fim do estudo não pode irromper nunca, e neste caso a obra fica para sempre no estado de fragmentação e de esquema, ou ainda coincidir com o momento da morte, no qual aquilo que parecia uma obra acabada se revela como simples estado. Nota número 10, comentário que está em Agamben, quattro glosse a Kafka. 4 glosas a Kafka, que foi ali referido para elucidar a noção de estudo. Muito bem, retomando a leitura do texto de Antelo, diz o seguinte. Mas voltemos à glosa dos estudantes. Nela, Agamben identifica essa maneira del nulla em Bartleby. Bartleby, personagem de Herman Melville, na obra Bartleby, o Escriturário. É um conto. Então, na glosa dos estudantes, Agamben identificava essa maneira del nulla em Bartleby. Relembra que a personagem de Melville está sentada num quarto de teto baixo e abobadado, em tudo semelhante a um túmulo, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a testa entre as mãos. Descrição, como se vê, tributária do fascínio benjaminiano pela melancolia de Dürer. Esse amanuense inativo introduz uma tensão messiânica invertida, ou que foi além do próprio limite. O gesto é de uma potência que não é causa, mas consequência de um ato, de um uso da força. É um Talmud que renuncia à reconstrução do templo e chega mesmo a esquecê-lo. Assim, o estudo liberta-se da tristeza que o deturpa e retorna à sua autêntica natureza. Bartleby, portanto, não é a obra, mas a inspiração, a autossustentação do ser através do desejo. É bom lembrar que muito antes disso, em 1971, outro filósofo italiano, Massimo Cacciari, na época mais próximo do pensamento de Agamben, já abordara a questão Bartleby em um ensaio sobre Simmel. Nele argumenta que veremos no próximo vídeo, para não ficar muito longo, para você ficar mais à vontade. Então, para seu conforto, encerramos esse vídeo aqui e não deixe de curtir esse vídeo, ativar o sininho e já aproveitar o próximo vídeo para continuação sobre o comentário de Massimo Cacciari sobre Simmel, que faz um comentário a Bartleby. Obrigado, até aqui, a gente se vê por aí, paz e bem.